Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.copel.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Copel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros, portanto devem ser tratadas como previsões dependentes do ambiente macroeconômico, da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Apresentam essa videoconferência o Sr. Daniel Slaviero, CEO da Copel, o Sr. Felipe Guterres, CFO da Copel, bem como diretores gerais das subsidiárias que estarão disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao CEO da Copel, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir. Olá, muito bom dia. Agradeço a participação de todos em nossa videoconferência. Apresentamos mais um trimestre com sólidos resultados empresariais. O EBITDA de 1,3 bilhão, um crescimento de 4,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e um lucro líquido recorrente acima de 450 milhões de reais. O nosso CAPEX no período foi de aproximadamente R$ 1 bilhão, 975 para ser preciso, em linha com a nossa projeção de mais de 3 bilhões até o final de 2025. Estamos monitorando semanalmente a execução do plano de investimento, em especial na distribuidora, por tratar-se do último ano do ciclo tarifário. A nossa alavancagem fechou em 3,1, basicamente devido à aquisição temporária de Baixo Iguaçu, e que completaremos essa segunda fase da operação, que é a venda da totalidade do ativo, agora neste terceiro semestre. Se nós levarmos em conta este processo, a nossa alavancagem está em 2,9 dívida líquida sobre EBITDA, em linha com a nossa política de dividendos, com as nossas projeções, sempre lembrando que nós temos aí uma desalavancagem contratada para os próximos anos, principalmente pela revisão tarifária, pela redução de custos que a Copel tem executado o seu plano e o seu compromisso com o mercado, e também as melhorias que nós temos percebido no preços de energia vendido aqui pela nossa empresa. E por falar em desinvestimento, tivemos em julho também a conclusão da venda dos pequenos ativos hídricos, as PCHs e CGHs, que fizeram parte do plano de desinvestimento da Copel, e fechamos aí mais uma tranche dessa operação, faltando aí um último elemento, que é a usina Figueira, que também deveremos concluir o closing dela agora no terceiro trimestre. E aliado a isso, no segundo TRI, também tivemos o fechamento da operação de descruzamento de ativos com a Eletrobras e consolidamos os resultados da UHE Mauá e da transmissora Mata de Santa Genebra. Dois importantes passos em nossa estratégia de otimização de portfólio. Nesse período, também tivemos importantes reconhecimentos que reforçam o nosso compromisso com a excelência e com a sustentabilidade. Recebemos o prêmio de melhores ESG do setor elétrico, concedido pela revista Exame, e pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar no prêmio de ouvidoria da ANEEL. Parabéns aqui, Vilela, e todos da distribuidora por esse prêmio. E eu aproveito também para cumprimentar e agradecer o engajamento e comprometimento de todos os colaboradores da Copel por ambos esses prêmios e pelos outros reconhecimentos que temos recebido. Sem o esforço, a dedicação
e o profissionalismo de todos os copelianos e copelianas, essas conquistas simplesmente não seriam possíveis. Muito obrigado a todos vocês. E agora, entraremos no principal assunto do momento, que é a migração da Copel para o novo mercado. Quero lembrar a todos vocês que, além de estar no mais alto nível de governança da B3, o nosso principal objetivo com essa migração é a unificação das classes de ações, gerando mais liquidez para a companhia e para todos os nossos acionistas. Os termos aprovados pelo Conselho de Administração prevêem, em primeira fase, a unificação das duas classes de ações preferenciais, sem prejuízo a qualquer direito dessas classes envolvidas. Passo seguinte da proposta será a migração sem diluição para nenhum acionista, num ratio de 1:1, e equalização dos dividendos com um pagamento de prêmio às ações preferenciais de 0,7749 centavos. Esta etapa dependerá da aprovação da maioria dos acionistas preferencialistas em assembleia especial que será convocada oportunamente pela companhia. Ou seja, além de garantir a equidade entre as classes de ações, a proposta prevê a migração de todas as PNs às ONs, o que lhe permitirá o mesmo direito de voto e alinhamento entre os sócios. Acreditamos que isso destravará muito valor para a empresa através de uma maior liquidez das ações, como eu mencionei, e será uma ferramenta importante para a atração de novos investidores para a Copel, em especial os investidores estrangeiros. No entanto, em 1º de agosto, fomos surpreendidos pelo deferimento por parte da CVM de um pedido de interrupção da Assembleia por até 15 dias, que foi solicitado por um único acionista PNA. Lembro que esta classe de ação representa cerca de apenas 3 milhões de ações num universo de 3 bilhões. Eu vou repetir. Num universo de 3 bilhões de ações, ou seja, pouco mais de 0,1% do capital total da companhia. E mesmo com esta representatividade, a nossa proposta traz benefício para as PNAs, em especial no aumento significativo da liquidez. Temos a convicção que a proposta apresentada pela Copel está em conformidade com a legislação e preza pelo interesse de todos os acionistas da companhia. Estamos empenhados em esclarecer todos os pontos junto à CVM, com total transparência e responsabilidade, para que esse processo possa ser retomado dentro desse prazo de 15 dias e siga o seu curso natural, que é ser avaliado e deliberado pelos nossos acionistas. Nós confiamos que a CVM não dará guarida a nenhum tipo de abuso por qualquer acionista em detrimento ao bem da companhia e aos nossos mais de 360 mil acionistas minoritários que a Copel possui. Seguiremos mantendo o mercado a par de todos os fatos relevantes deste processo. E agora, passo a palavra para o Felipe para detalhar os resultados do nosso trimestre. Felipe, por favor. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Também agradeço a participação de cada um de vocês nesse call de resultados. Gostaria de iniciar destacando o crescimento de 4,2% no EBITDA recorrente, somou 1,3 bilhão no período, com a JET e a COM representando 58,4% desse resultado e os 42,6% remanescentes sendo gerados pela distribuidora. A variação foi fruto principalmente do melhor resultado da JET, decorrente majoritariamente do melhor resultado das transações realizadas no mercado de curto prazo, do menor desvio de geração eólica, apesar do maior curtailment, incremento na receita da disponibilidade da transmissora, com a incorporação de Mata de Santa Genebra. Esses são os 3 pontos principais aqui. Por outro lado, a gente teve um aumento de 126,3 milhões no custo de energia comprada para revenda, o que pressionou parcialmente os resultados, especialmente no segmento de distribuição. Mesmo assim, o desempenho consolidado reflete a consistência da nossa estratégia
e a capacidade da companhia de gerar valor de forma sustentável, mesmo no cenário desafiador, pela força e potência da integração, né, dos seus negócios. Na Copel Jet, indo para o próximo slide, registramos um EBITDA recorrente de 761,4 milhões, crescimento de 12,6% em relação ao segundo trimestre de 24. Destaca o resultado positivo no mercado de curto prazo, com 45 milhões adicionais provenientes da modulação horária, e uma redução no desvio de geração eólica que contribuiu com mais de 18,9 milhões. Apesar do aumento de custos com energia elétrica comprada para revenda, impulsionado por um PLD 257% superior, conseguimos manter a consistência dos resultados operacionais. Na transmissão, tivemos um acréscimo de 16,9 milhões com a consolidação dos resultados de Mata de Santa Genebra. Em termos de vendas, encontramos liquidez no mercado a preços que consideramos adequados, o que nos permitiu fechar contratos reduzindo em média a exposição do nosso portfólio em cerca de 50 megawatts médios ao ano, entre 27 a 30. Esses resultados demonstraram a robustez da nossa operação e a capacidade da Copel Jet de gerar valor com disciplina e excelência técnica. Passando para o próximo slide, dou maior cor aqui à distribuição. Copel Distribuição apresentou um EBITDA recorrente de 569,3 milhões, com um acréscimo de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo reajuste tarifário de junho de 24, com um aumento médio de 2,7% na TUSD. Contudo, nesse trimestre o efeito foi praticamente neutralizado pela queda de 2,6% do mercado fio faturado. Mesmo diante desses desafios, a Copel Diz manteve um resultado sólido, refletindo disciplina operacional e foco na eficiência, que atingiu 42,8%, acima do EBITDA regulatório nesse trimestre. Ressalto ainda que em 24 de junho entrou em vigor a nova tarifa da Copel Diz, cujo efeito médio a ser percebido pelos consumidores foi de 2,02%, impactando os resultados a partir do terceiro TRI de 25. Indo para o próximo slide, no segundo trimestre de 2025, a estratégia de comercialização seguiu avançando, as vendas cresceram 21% em relação ao segundo TRI de 24, refletindo uma atuação mais dinâmica e eficiente no mercado. Por outro lado, tivemos uma queda de 15,3 milhões na margem, impactada por fatores de mercado e ajustes na estrutura da operação. Também observamos um aumento de 40,2% nas despesas com PMSO, resultado do avanço do processo de reestruturação da comercializadora, que visa preparar a unidade para um novo ciclo de crescimento e maior competitividade. Temos confiança que as mudanças em curso na Copelcom fortalecem a comercializadora e consolidam a nossa relevância no mercado livre de energia. No próximo slide, eu destaco a nossa eficiência operacional. Registramos uma redução de 3,7% nas despesas com PMSO, totalizando 708,3 milhões frente aos 735,9 registrados no mesmo período do ano anterior. O resultado foi impulsionado principalmente pela queda de quase 15% nas despesas com pessoal e administrativas, além de uma redução dos 13% nos custos com planos previdenciários e assistenciais, principalmente pelo efeito do PDV, que foi parcialmente offsetado pelo reajuste salarial aplicado entre os períodos. Reduzimos custos, aumentamos a eficiência e, ao mesmo tempo que estamos impulsionando a segurança da operação e a qualidade dos serviços prestados. Então, um ponto importante aqui nessa combinação de ações. Passando para o lucro líquido, entregamos um lucro líquido recorrente de 452,4 milhões, uma queda de 9,5% frente ao valor do segundo TRI do ano passado. O EBITDA cresceu 4,2% versus o segundo TRI, como eu mencionei, apesar de um aumento de 38,7% nas despesas financeiras decorrentes do aumento de dívida necessário para fazer frente à renovação de concessões, investimentos e aquisições alinhados à estratégia da companhia, além de um impacto de um maior CDI frente ao mesmo trimestre do ano passado. O desempenho da Copel segue sólido, refletindo uma gestão disciplinada e estratégica. Partindo agora para comentar sobre os investimentos realizados, o CAPEX consolidado totalizou 975,3 milhões no trimestre e 1,6 bilhão no acumulado do primeiro semestre, mantendo o ritmo planejado. Os investimentos estão concentrados em ativos que ampliam a base de remuneração, com foco na qualidade dos serviços, eficiência operacional e modernização da infraestrutura, além de aportes pontuais em outras áreas estratégicas. Partindo para o nosso último slide, no segundo trimestre de 25, a alavancagem da companhia ficou em 2,9 vezes a relação entre dívida líquida e EBITDA recorrente, excluindo os efeitos da aquisição de Baixo Iguaçu, que será concluído no terceiro trimestre. O desinvestimento, eu digo. Esse nível está em linha com a nossa estrutura ótima de capital,
a dívida líquida totalizou 16,6 bilhões, com composição diversificada entre instituições financeiras e instrumentos de mercado, como debêntures e notas promissórias. O rating foi reconfirmado em AAA, reforçando a confiança na solidez financeira da Copel. Quanto ao custo nominal da dívida, embora tenha subido, a equivalência ao CDI caiu, demonstrando nossa eficiência na captação. Seguimos atentos à dinâmica de mercado e comprometidos com a manutenção de uma estrutura de capital saudável e disciplinada que permita à Copel continuar investindo com segurança e gerando valor para os seus acionistas. Com isso, eu chego ao final aqui da apresentação e a gente pode partir para a sessão de Q&A. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, utilize o ícone de Q&A, digitando seu nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Por favor, Luísa, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Eu tenho duas aqui do meu lado. Então, primeiro eu queria, se possível, que vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor a respeito da estratégia de comercialização no TRI. Como tiveram alguns movimentos, né, de descruzamento de ativos, a comparação com o primeiro TRI ela fica um pouco mais difícil nesse caso, mas aparentemente vocês focaram em vender mais nos vértices mais longos, né, como 28 e 29. Então, queria que vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor nesse front de comercialização. E a segunda, né, sobre o tema da migração para o mercado, conforme vocês mencionaram no início da apresentação, só entender aqui se na cabeça de vocês ainda é factível, né, concluir essa migração até o final do ano, um pouco mais de perspectiva de timing aqui da operação. Obrigada. Oi, Luísa, bom dia. Eu vou começar pela segunda pergunta e daí, Rodolfo, você complementa. Mas a nossa, como essa interrupção foi por 15 dias, viu, Luísa? Né, isso termina no sábado que vem, e nós estamos aí fazendo, como eu mencionei, os esclarecimentos, todas as informações adicionais, e isso se solucionando nesse período, que é o que nós acreditamos, uma decisão favorável aí para a companhia, dá sim para nós mantermos o nosso cronograma de realizar isso tudo ainda até o final de 2025. Então, esse é o nosso, apesar desse pequeno atraso, nós vamos, né, ter que, dependendo da decisão, reconvocar aí a Assembleia, mas isso ainda encaixa no cronograma. A folga que nós tínhamos, ela acaba ficando um pouco mais apertada, mas as outras questões que não dependem da Assembleia, elas continuam sendo preparadas e avançando, aguardando aí esse ponto que tem até o dia 16. Algum comentário sobre isso, Felipe? Não, acho que é exatamente isso aí, né? Rodolfo, sobre um pouquinho da cor da estratégia de comercialização. Ótimo. Eu acho que o primeiro ponto é referente a M&As e estratégia de descruzamento de ativos, né? Desde o início, quando a gente traçou a nossa estratégia comercial de longo prazo, a gente já deixou um buffer para esse tipo de operação. Então, independente do que aconteceu, houveram pequenos ajustes, mas em nenhum momento a gente precisou recomprar energia ou reduzir o pace de venda. Acho que esse é o primeiro ponto bastante importante. Dito isso, a gente observou ao longo desse trimestre grandes oportunidades, principalmente para o longo prazo. Isso é um movimento que já vem acontecendo desde o fim do ano passado, com a mudança de percepção da complexidade de operação do sistema. Além de setembro do ano passado, quando a gente viu a necessidade do despacho de termoelétricas para cobrir a ponta, o mercado por si só começou a enxergar novos patamares. Isso se materializou bastante durante esse tri. Então a gente aproveitou para vender o 27, 28 e 29, quase que R$40 acima do que estava sendo vendido lá atrás. O mesmo a gente não viu ali para 25 e 26, então houve espaço para algum ajuste de portfólio, mas a gente focou muito mais nessas vendas mais esticadas, lembrando, com pace ainda bastante contido, aguardando janelas melhores. Acho que só complementando aqui a Luísa e a todos, né? Esses volumes, esses percentuais aqui, eles ainda são bastante pequenos, considerado com o montante
de energia que a companhia ainda tem para esses períodos aí de médio prazo, e isso está dentro da nossa estratégia de vendas parciais e diluições entre A+4, A+3, A+2 e assim por diante. Então, isso está bem em linha e tem mostrado essa volatilidade do mercado, seja pelos parâmetros de preço, seja pela complexidade da operação mesmo, a necessidade de potência, tem mostrado oportunidades e uma tendência de cada vez melhora na nossa visão do preço de PLD. Tá super claro, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Por favor, Bruno, seu microfone está liberado. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu queria pegar com vocês um update sobre a visão estratégica para frente, né? Vocês entregaram algumas alavancas importantes de criação de valor recentemente, estabelecimento da nova política de dividendo, a migração para o novo mercado. Vocês montaram um time muito forte, né? Uma diretoria muito forte nesses últimos meses. Então, a pergunta nesse sentido é assim, claramente vocês estão preparando a empresa para o próximo ciclo, né? O que vocês pudessem comentar com relação a esse próximo ciclo, quais são as áreas de interesse, além do leilão de reserva de capacidade, quais segmentos vocês entendem que podem ser interessantes para a empresa, se a gente pode ver algum movimento relevante de M&A ainda esse ano que vem, ou se é uma história mais para 2027 em diante, enfim, se vocês puderem passar um update mais nesse lado estratégico, de alocação de capital, como vocês veem a empresa para frente, seria ótimo. Obrigado. Oi, Bruno, bom dia, muito obrigado. Eu acho que você tocou num ponto importante. E recapitulando, todas as promessas que nós fizemos desde o nosso follow-on, nós temos cumprido integralmente todas essas promessas. E às vezes, em muitos dos casos, entregando elas mais rápidos e com melhores resultados. Então, rapidamente, a renovação dos bônus de outorgas e a renovação das concessões, né? Foi o primeiro item que nós sempre falamos. A segundo, uma redução significativa de custo de PMSO através de um primeiro PDV, e nós estamos vendo aqui os impactos e os resultados aqui, um PMSO muito em linha, considerando a inflação e todos, e especialmente na linha de P, de quase 15%. Terceiro, foi realmente a descarbonização da matriz, né, com a venda da Compagás e a venda também da UEGA. Quarto, a questão, né, realmente também de uma reorganização dos portfólios, com a venda das pequenas PCHs, os descruzamentos, simplificação aqui e otimização do portfólio com os cruzamentos da ativo com a Eletrobras, que exatamente foi objeto aí de conclusão nesse semestre. Depois, vimos também a reorganização da empresa, né, e a atração de novos talentos, como você também muito bem mencionou, e isso tem feito não só no C-Level, mas também em algumas áreas estratégicas, nas áreas de liderança e outras áreas pontuais, como já foi dito, também em várias partes e várias unidades da companhia. Ou seja, o BEV Retrospectus teve a estrutura ótima de capital, que era uma promessa importante, atualização da política de dividendos, e para que a gente feche esse ciclo de promessas, quais são as 3 que estão em caminhamento para serem fechadas até 2026, até o final de 2026. É a migração do novo mercado, que nós já tratamos, é a revisão tarifária, junho de 26, que isso aqui tem um acompanhamento nosso, da empresa inteira, não só do Vilela, não só do André, do regulatório, não só do Felipe, mas isso aqui é um grupo multi-entregado, dada a relevância e dada os resultados que nós certamente entregaremos aqui para a companhia e para o mercado. E aí, por último, falta aquele fecho, né, do complemento da redução final do nosso compromisso de reduzir 20% do custo com base no LTM de 2023 nominal, né, que nós pretendemos apresentar todo esse fecho ao final desse período em 2026. Ou seja, um pouco da longa história, só para reforçar a excelência e a consistência
que a Copel tem na entrega dos seus compromissos. Dito isso, né, uma visão mais de médio e longo prazo, nós temos ainda muita coisa em sendo feita na companhia, né? Tem não só a questão do leilão de capacidade, mas transformação digital, de reestruturação aqui organizacional, de migração para novos sistemas, de transformação realmente de tecnologia, enfim, várias outras frentes e várias outras questões, além dessas três aí, compromissos que precisam ser entregues, que estão dando bastante atratividade, bastante, vamos dizer, entusiasmo aqui e trabalho para a nossa equipe, para o nosso time. Dito isso, long story short, nós não temos nenhuma visão e nenhuma pressa e nenhuma visão de M&A ou de qualquer alocação de capital relevante, porque eu acho que nós temos ainda todo esse caminho de geração de valor, todo esse caminho de extração de mais valor da nossa base atual, e nós, neste Copel Day, aqui no dia 19 de novembro, que nós já vamos convidar a todos aqui a poderem participar, nós mostraremos o que a gente enxerga as avenidas de crescimento para daqui até 2035. Tá? Então, isso é uma coisa que nós vamos tratar. Por que esse ambiente tão longo? Exatamente porque a gente estamos aqui com uma visão de longo prazo, com um compromisso de geração de valor. Acho que um último tópico aqui também das nossas energias que estão sendo focadas no momento atual está muito forte numa questão de fortalecimento da cultura da Copel Corporação. Então, quais são os elementos, quais são a ambição, propósito, valores, né? E o que nos guia, porque isso nós consideramos como um diferencial competitivo no nosso modelo de gestão. Então, isso precisa estar cada vez mais solidificado. Então, essa parte de gente e gestão é uma área que todos nós, sócios da companhia, em especial a Márcia Baena, que é a vice-presidente de gestão, tem dedicado aqui bastante força. Acabei me estendendo um pouco, viu, Bruno? Porque esse é um assunto que eu particularmente adoro, que é uma visão e uma trajetória de geração de valor de longo prazo, mas elas vão precisar ser feitas todo no seu devido momento, e nós temos aqui bastante coisa que pode ser entregue nesse processo de execução sem nenhum movimento transformacional, que, né, certamente poderá vir, mas talvez numa visão de 27 ou em diante, ou a maneira que isso possa surgir, mas não temos nada de curto prazo no radar. Perfeito. Obrigado, Daniel, e parabéns mais uma vez aí por toda a entrega até agora. A próxima pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro, do Safra. Por favor, Maria, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call e oportunidade. Eu queria aproveitar, Daniel, que você falou justamente do que vocês têm entregue aí de custo, né? Esse é mais um trimestre consecutivo que a gente tem visto várias linhas melhorando. Se você mencionou que vai comentar, obviamente, no Investor Day, mas se você puder, pelo menos, passar aí em grandes linhas que tipo de medidas ou projetos vocês estão tomando aí nessa, vou chamar de segunda onda de eficiência, para que a gente possa se preparar para os próximos trimestres aí, da onde que pode vir, de fato, esse adicional de outperformance, né, que continua a cada tri bastante forte. E se você puder também comentar um pouquinho sobre o outro lado da moeda, né? A gente tem visto consistentemente tarifa de energia ser um incômodo, pressionar em alguma forma tanto a opinião pública quanto o governo, né, pensando em soluções como as MPs que a gente viu. E como isso tem refletido em política comercial, administração de PDD de vocês, né? Uma ou outra empresa tem comentado que cada vez mais isso tem sido talvez a tendência de trabalhar bem mais junto aí no comercial, na forma de pagamento de dívidas, né? Do PQLD de cada classe, das classes que fazem mais sentido. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso também, ia ser interessante. Obrigada.
Tua pergunta é bastante ampla, viu, Carolzinha? Eu vou fatiá-la elas em alguns pedaços e peço aqui, não só, viu, Felipe, mas Vilela também possa contribuir aqui. Então, primeiro das alavancas, né? Eu acho que a companhia Copel, ela já vinha numa administração bastante austera e eficiente, mesmo antes do processo de transformação, então ela já vinha mostrando, né, boas entregas. E sempre no meio dos nossos roadshows, você deve lembrar, sempre havia discussão, olha, a Copel já tinha feito entregas e nós sempre dissemos, olha, as amarras inerentes a uma empresa de natureza jurídica estatal sempre permite oportunidades, né? Então eu acho que nós já fizemos algumas, já foi dada, né? Eu acho que a questão de pessoas, acho que isso está superado, mas você acaba sempre, mesmo sem um mato alto, você acaba sempre olhando, não só na questão de suprimentos, em que nós pudemos fazer nessa nova fase uma unificação de todas as áreas de suprimentos, inclusive com uma diretoria ligada aqui ao Felipe, né? Uma revisão de alguns contratos, alguns ganhos de escala que puderam ser feitos e que não precisam de processos licitatórios, então você ganha agilidade, você ganha flexibilidade, não só para os contratos, mas também para os volumes. Eu diria que isso aí também, e a gente já tem visto isso, bons reflexos na JET. Enfim, você acaba tendo todo o choque também, uma terceira onda é o choque de digitalização, de transformação, de revisão de processos, e aí, né, não só com o Smart Grid, que nós temos a maior rede de Smart Grids do Brasil, dos investimentos que nós fizemos, CAPEX robustos, mas também de tecnologia em si, de processos, de softwares, e aí, né, uma próxima onda que nós estamos já percebendo de inteligência artificial. Então, ou seja, elas não têm nenhuma grande, mas se você somar pequenas e os consistentes movimentos, né, é assim que nós pretendemos chegar naquele compromisso dos 20%. Então, acho que essa é uma primeira grande etapa aqui da sua pergunta. A segunda, a questão tarifária é uma preocupação de todos nós, não só aqui no Paraná, mas também por outros lugares do Brasil. Só para, antes de seguir nessa questão tarifária, todos esses movimentos que nós estamos fazendo, de redução de custo e de melhoria de performance, ele visa buscar eficiência, mas sempre, sempre focando em melhorar o atendimento do cliente. Por isso que isso aqui, em algumas áreas e algumas linhas da própria distribuidora, você tem visto um certo aumento na prestação de serviço, porque no final, e o mais importante de tudo, é nós sempre realmente cuidarmos do nosso cliente, e ainda mais numa área de concessão que tem crescido historicamente acima das médias nacionais. Então, fecha aqui a primeira etapa, porque também nosso foco muito grande e a visão é na qualidade do serviço prestado para o cliente, que está cada vez mais exigente, ainda mais aqui num crescimento econômico que nós estamos vendo. Dito isso, a questão tarifária é um ponto de atenção, é um ponto de preocupação, mas aqui, historicamente, e o reajuste desse ano mostra que aqui na concessão aqui do Paraná, nós estamos vendo reajustes aqui razoavelmente moderados, tá? Eu acho que grande parte dele ainda vem dos subsídios das tarifas. Esse aqui, nesses 2%, 2,02 que nós tivemos, mais de 5% veio de custos da CDE, então eu acho que é uma preocupação estrutural. E quando você fala da abertura de mercado, da MP 1300, da 1304, enfim, de todos esses movimentos, eles precisam sempre abrir, mas nós não podemos deixar de descuidar do cliente que fica na base, porque ele está sendo penalizado com encargos, tarifas, subsídios, que é um problema muito grande. Para fechar, a questão aqui do PCLD, e aí, Felipe, não sei se você tem algum comentário aqui em relação a custos e essas alavancas do OBZ e iniciativas que você tem conduzido. Eu posso fazer alguns comentários. Eu acho que assim, tem algumas frentes muito relevantes dessas alavancas que nós fizemos com o exercício do OBZ que estão em implementação. Né? Implementação em algumas unidades vão ser mais intensificadas em 26, principalmente na distribuidora. A área de suprimentos tem uma estratégia, né, de